20 de abril 2022. Cor litúrgica: branco. Oitava da Páscoa, quarta-feira. Primeira leitura, Ati 3,1. 10. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. 2. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. 3. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. 4. Os dois olharam bem para ele. Pedro disse: olha para nós. 5. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. 6. Pedro então lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. 7. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. 8. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. 9. E o povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. 10. E reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 104,49. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Glorificai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão, e do seu santo juramento a Isaque. Evangelho LC 24,13-35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. 13. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. 14. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. 16. Os discípulos, porém, estavam como que cegos, e não o reconheceram. 17. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste. 18. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias. 19. E ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. 20. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. 21. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. 22. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo. 23. E não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. 24. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito a ele, porém, ninguém o viu. 25. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? 26. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?
27, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. 28 Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. 29 Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. 30 Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. 31 Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. 32 Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, e nos explicava as Escrituras? 33 Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. 34 E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. 35 Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Caminho de Emaús. Viva uma experiência com o ressuscitado. 20 de abril de 2022. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nesses dias pascais, e, hoje, o texto do Evangelho nos apresenta o caminho de Emaús. Esse caminho feito sem o reconhecimento de Jesus torna-se triste, mas, com a presença de Jesus, torna-se um caminho de ressurreição, um caminho para a vida. Os dois discípulos estão realizando uma partilha de suas frustrações, de suas desilusões, dos dramas que aconteceram nos últimos dias. Os dois, diz a palavra, estavam como que cegos, não reconheceram a presença de Jesus. Como é bom quando encontramos alguém que nos levanta e que nós podemos também ajudar a se levantar. O pior é quando acontece o contrário, encontramos alguém que nos joga ainda mais para baixo, ou quando nós somos alguém que, ao invés de levar a alegria e a esperança, levamos o desânimo, a tristeza, a murmuração e a reclamação. O caminho de Emaús não nos chama a viver essa experiência frustrante, e sim a caminhar com o ressuscitado e, com ele, sermos também sinal de esperança na vida das pessoas, sermos portadores de uma palavra de fé, de uma palavra de encorajamento e de esperança. E, quando cantamos os nossos salmos de lamentação, Jesus se coloca no nosso meio. Jesus se coloca perto de nós naqueles momentos dramáticos da nossa vida, em que, muitas vezes, ao invés de louvar a Deus, de bendizer o seu nome, nós lamentamos, murmuramos, reclamamos. O caminho de Emaús não nos chama a viver uma experiência frustrante, e sim a caminhar com o ressuscitado. Jesus está presente na nossa crise, assim como esteve presente na crise desses dois discípulos de Emaús. Hoje, o apelo ao nosso coração é o de sentir a presença de Jesus, pois a sensação pode ser até de ausência, assim como aqueles dois discípulos tinham um pouco essa sensação da ausência de Jesus. E você, que me escuta hoje, pode também sentir no seu coração, talvez, uma sensação de ausência, mas a fé em Jesus Cristo, a fé no ressuscitado é a memória da sua presença na nossa vida, é a memória das suas palavras. Ele mesmo nos disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. A beleza da vida espiritual não é resolver as nossas inquietudes. A nossa vida de oração, o nosso caminho com Cristo, a nossa fé pascal não são para resolvê-las as inquietudes, mas sim para nos deixarmos ser guiados por Jesus nos momentos da inquietude, assim como fizeram esses discípulos, pois, depois que Jesus abre-lhes os olhos, eles permitem que Jesus estivesse com eles. Então, eu e você, no meio dos nossos sofrimentos, das nossas tribulações, não nos preocupemos em resolvê-los, mas nos preocupemos em nos deixarmos ser conduzidos por Jesus. No meio dessas realidades,
Não busque explicações ou alguém, e sim busque a Cristo. Ele está vivo no meio de nós, ele está ressuscitado. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova, 20 cêntimo%, C 3%, AAS de Montepul Virgem, abadesa e mística 1268-1317, natural italiana, nasceu numa aldeia chamada Graciano, vizinha da cidade de Montepulciano, filha de uma rica família chamada Segni. Aos 4 anos já sabia rezar as orações do Pai Nosso e Ave Maria. Desde os 6 anos, disse aos pais que queria se tornar freira, eles porém, não o aceitavam. Espiritualidade mística. Santa Inês viveu experiências místicas e de forte combate espiritual. Uma delas foi quando sofreu um ataque por demônios que assumiram a forma de corvos e feriram sua cabeça com as garras e bicos. Ao chegar em casa, os pais ficaram muito preocupados com o que aconteceu, e mesmo a contragosto, permitiram a entrada tão cedo, aos 9 anos, no convento das Freiras de São Domingos. Aos 15 anos, foi eleita superiora devido à grande percepção da realidade, sua maturidade. Êxtase espiritual em sua vida de oração, quando rezava entrava em êxtase até demoradas levitações. Brotavam rosas e lírios com perfume onde ela ajoelhava para rezar. Devido aos inúmeros acontecimentos sobrenaturais, as irmãs de sua congregação testemunharam muitos destes fenômenos. Evangelizou no prostíbulo, possuía uma grande determinação, o dom da profecia e uma vida de santidade já em sua juventude. Dispôs-se a evangelizar um famoso prostíbulo que havia próximo do local onde vivia. Ela profetizou que ali seria um convento. Evangelizou um grande número de mulheres naquele local, anunciando o Evangelho de Jesus, mostrando-lhes um sentido novo para suas vidas e a misericórdia de Deus. Grande foi a conversão daquelas mulheres que deixaram a prostituição e o local se tornou um convento habitado por ex-prostitutas e se destacou por modelo de virtude, de ordem, de amor, de oração e de fraternidade entre as irmãs. Testemunho da presença e ação de Deus na recuperação das pessoas que não tinham mais esperança. Corpo incorrupto. Inês faleceu no dia 20 de abril de 1317, aos 43 anos, acometida por uma grave e dolorosa enfermidade. Seu túmulo passou a ser local de peregrinação e grandes milagres aconteceram ali por sua intercessão. Seu corpo se encontra incorrupto. Foi encontrado em perfeito estado de conservação e enviado para a Igreja Dominicana em Orvieto, onde se encontra até hoje. Em 1726, foi canonizada pelo Papa Bento XI. Testamento espiritual. Deixou como último conselho às suas irmãs: minhas filhas, amai-vos umas às outras, porque a caridade é o sinal dos filhos de Deus. A minha oração. Santa Inês, exemplo de humildade, caridade, vigilância, vida de intensa oração, abençoai-me e olhai para mim, pois vos olho como quem intercederá junto a Jesus por mim e minha família, já que necessitamos de tantas virtudes e graças. Concedei-nos a vossa fé, vossa beleza interior, o vosso amor. Que assim seja. Amém. Santa Inês de Montepulciano, rogai por nós.